Fala galera, mais um dia de estreia aqui no canal e esse é o nosso novo programa Medindo o Mercado. Hoje é o primeiro episódio do programa Medindo o Mercado e a ideia já vou te explicar como que ele vai funcionar. É um programa mais, vamos dizer assim, mais avançado para quem quer assuntos, tópicos mais avançados do universo de opções, derivativos, ou seja, a gente vai falar de volatilidade, de tendência, de matemática, de equações, construir gráficos, mas se você não é entusiasta da matemática, se você não está aí muito avançado nessas matérias, não se assuste, né? Eu até recomendo, acompanhe, assista o vídeo até o final, quem sabe você também não se interessa. Outra ressalva importante é: Carmine, eu tenho que saber essas coisas para conseguir fazer as estratégias que você ensina? Não necessariamente. Na verdade, a maior parte dos meus alunos não sabem e eu nem costumava muito entrar a fundo, apesar de ser um grande fã da matemática, da estatística, da ciência como um todo e estudioso dos artigos científicos, das teses que serviram de embasamento para eu criar a minha metodologia. Eu não trago muito esse assunto porque não é muito do grande público, mas alguns alunos pediram e, além disso, se eu não trago esse assunto, eu me dei conta de que eu estou tirando a oportunidade de pessoas que querem consumir esse conteúdo através da internet, através do YouTube e através aqui do canal, e que eu consigo trazer de uma forma didática, de uma forma clara. Então sim, vou fazer, por isso que eu estou segmentando o conteúdo do canal aqui. Cada dia vai ter um programa diferente e essa semana toda é uma semana de estreias. Então, só novidade. Cada dia e com o tempo a gente vai se acostumar com essa grade de programação nova e você já vai saber certinho quais são os dias e os programas que você mais gosta. E se você quiser assistir todos, eu vou ficar muito feliz. Espero que você goste muito. E como não poderia deixar de ser para o nosso programa piloto aí de estreia do Medindo o Mercado, já que é um programa mais focado em análise numérica, né? Ou seja, realmente a parte mais científica da coisa, mais matemática da coisa, eu vou falar de volatilidade. Volatilidade é provavelmente o melhor instrumento, melhor termômetro do mercado. É o melhor instrumento de medição da temperatura do mercado, né? Na ausência aí de uma palavra melhor, estou usando temperatura porque me lembra grau de agitação, né? E aí, sim, tem a ver com o grau de agitação do preço, tem a ver com a volatilidade. Existem várias... Volatilidade é um universo à parte, a gente pode trazer várias abordagens, principalmente falando de opções, porque você tem a volatilidade da ação, a volatilidade histórica, as estimadas, a volatilidade implícita. Dá para operar a volatilidade, comprar, vender, montar estruturas. A gente vai ter assunto aí que nunca mais vai acabar para esse programa. É lógico que a gente só não vai falar de volatilidade, vamos falar de Black-Scholes, Garman-Killing, todos os métodos de apressamento, precificação de opções, vou trazer aqui nesse programa Medindo o Mercado. Inclusive já começa a contar essa novidade aí para os seus amigos, pode chamar a galera para assistir o canal, pessoal que gosta mais aí da parte de metodologia científica, então vamos estar juntos aqui produzindo esse conteúdo. Volatilidade, vamos começar do princípio. Volatilidade histórica da ação. Ou seja, o método padrão, original, para você calcular como que está aí a estimativa de volatilidade da ação. E aí depois a gente vai em outros momentos para outros métodos de estimativa. Como que vai funcionar isso? Eu vou compartilhar a minha tela do computador, vou fazer na prática uma planilha. Você vai sair aqui do vídeo de hoje sabendo construir uma planilha que você pode usar para qualquer ação, qualquer índice futuro. Quer saber como que anda a volatilidade do Ibovespa, por exemplo? Você vai poder usar essa planilha para saber como está a volatilidade e aí depois ela vai servir também como um instrumento de análise para você medir quando essa volatilidade está alta, quando essa volatilidade está baixa ou até mesmo quando ela está numa situação mais neutra ali, nem alta nem baixa. Então vamos aqui para a tela, já vou cortar. Essa é uma plataforma de negociação chamada Profit e aqui eu tenho um gráfico. Eu vou usar esse gráfico para extrair os dados. Para calcular a volatilidade histórica, eu preciso só do preço de fechamento dia por dia da ação.
Não necessariamente você tem que pegar nessa plataforma, você pode pegar isso na internet. Então, sites como Yahoo Finance você consegue baixar, Google Finance você consegue baixar, Investing, UOL, todos, Infomoney, todos esses sites são sites gratuitos onde você tem lá os dados históricos do preço da ação. Então você vai lá, inclusive no site da Bolsa, da B3, você baixa a série histórica do preço da ação. Então aqui é um gráfico diário, quer dizer que aqui, nesse gráfico, eu tenho para cada barra 4 informações. O preço de abertura, máxima, mínima e o fechamento. Para o cálculo da volatilidade histórica, só vou usar o de fechamento, mas quando eu pegar vai vir tudo. Então a gente já vai ver aqui como que funciona. Botão direito, vamos clicar aqui em copiar para o Excel, ele já copiou os dados. Lembrando que esse gráfico ele já está ajustado, então tudo que houve de split, implit, follow-on, dividendos, bônus de subscrição que a ação foi fazendo aí no meio do caminho que vai modificando a série histórica, o preço, já está ajustado. A plataforma já faz isso para mim. Em algumas bases gratuitas na internet, às vezes não está ajustado, às vezes está ajustado, porém com alguns pequenos defeitos. Você vai ter que dar uma trabalhada nisso aí, né? Mas, em geral, funciona muito bem. Então aqui, um Excel, só vou dar um Ctrl+V, colar os dados. Então, só repassando aqui com vocês, hoje, logicamente, ainda não fechou, o mercado está aberto, é dia 1º/6, mas ó, ontem, abertura máxima, mínima e fechamento. Lembrando que a gente só vai trabalhar com os preços de fechamento. Por quê? É uma convenção de mercado, você calcula o retorno diário com base no fechamento, comparando o fechamento do dia mais recente com o fechamento do dia anterior. O que é o fechamento? É o último preço que foi negociado no dia. Então não interessa para o mercado o quanto que a ação oscilou ao longo do dia, o que importa é o preço de fechamento. Então para você dizer, por exemplo, que uma ação subiu 1%, você tem que comparar o preço que ela fechou hoje com o preço que ela fechou ontem, não em relação à abertura ou um preço no meio do dia. Preço de fechamento com preço de fechamento. Então a primeira coisa, uma coisa interessante de mostrar aqui, ó, se eu jogar para o final, aqui eu tenho dados desde 1994. Né? A gente vê aqui o preço da ação 50 centavos, claro que tem muito ajuste para trás, então não necessariamente era o valor nominal da época, mas alguma coisa em torno disso. Lembrando que na época, 94, início do Plano Real, a gente tinha o real aí, o RV, né? 1 para 1, real com dólar, uma bolsa valendo muito menos pontos. Lembra que o salário mínimo era R$100, né, no início do Plano Real, então faz sentido que na época, né, imagina, se o seu salário mínimo hoje fosse, em vez de R$1.000, fosse R$100, faria sentido ter ações a 50 centavos, R$1, né, com o poder aquisitivo da época. Então, grosso modo, muita coisa mudou de lá para cá não, em valores reais, né? Nominais mudou, mas em valores ganhos de capital reais não mudou tanta coisa assim, porque a inflação foi comendo, né? Se a gente olhar a inflação acumulada no período, foi comendo muito aí o poder de compra. Então, primeira coisa que a gente vai considerar, e aí para o cálculo de volatilidade, a gente usa a volatilidade com base no logaritmo neperiano. Carmine, o que é isso? Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é praticamente você já normalizar a variação percentual de um dia para o outro. Então, uma coisa seria eu pegar e fazer a variação aritmética, ou seja, o preço que está fechando hoje, vamos supor que esteja fechando, não está aberto, mas vamos supor que seja o preço de hoje, ou vamos pegar aqui o de anteontem, ó, o preço que fechou ontem com o preço anterior, subtrair um do outro e depois dividir pelo preço anterior. Isso aí é a variação aritmética, normal. O log neperiano, ele já te dá ali a fração e ele já te dá vamos dizer assim, uma suavização ali na curva. Então, é uma convenção, a gente usa o logaritmo neperiano para calcular a variação percentual das ações dia por dia para o cálculo da volatilidade histórica. Então, o Excel facilita muito a nossa vida em termos de cálculo. Você vai digitar igual, colocar LN de logaritmo natural, e aí você dá um tab para entrar na fórmula ou abre um parêntese e pronto. Então, é o fechamento de hoje dividido pelo fechamento de ontem, fecha parênteses, dá o Enter. Pronto. 0,0209 quer dizer o quê? 2, sendo a duas casas decimais, 2,09% em relação ao dia de ontem. Isso é um percentual, né,
Vou colocar aqui, vou chamar de retorno. Por quê? É a convenção, a gente chamar de retorno diário. Então, retorno. Esse aqui vai ser o campo retorno, coluna retorno. Se eu der um duplo clique aqui, o Excel já vai copiar essa fórmula, ó, dá um F2 Enter, ó, veja que ele já copiou para todas as células para baixo. Então, ó, F2, ele já está fazendo cada célula ali, vai ser a divisão de hoje pelo fechamento de ontem. Ponto. É isso que a gente precisa. E eu já vejo aqui, por exemplo, ó, o fechamento de ontem foi uma queda de 0,4%, depois uma alta de 4%. Aqui, e assim sucessivamente. Se você quiser ter uma visão mais clara em termos percentuais, você pode formatar aqui, ó, e aí já fica, bota duas casinhas decimais, ó, 2,10, 0,45, a queda alta de 4%, queda de 0,69, pronto, já ficou num formato mais aí, vamos dizer, inteligível, né, para a gente identificar que é uma variação percentual. Feito isso, a volatilidade histórica, o que é o conceito? Antes da gente entrar na parte mecânica da coisa. A volatilidade é uma medida de dispersão, ou seja, a gente está falando lá na estatística de desvio padrão. O que é desvio padrão? Você tem uma média, ou seja, o preço de hoje, de ontem, depois de antes, você calcula uma média disso, é uma medida central. E o quanto o preço se afastou dessa média, a gente consegue medir esses afastamentos e tirar uma outra média dos afastamentos. Isso é desvio padrão. Então, o desvio padrão é o quanto o preço se afastou do valor médio que ele costuma estar. Então, acima ou abaixo do valor médio. Por exemplo, quanto que é o preço médio aí da Petrobras? Eu poderia chutar aí nos últimos meses está sendo aí uns R$23. Hoje está 25, então está um pouco acima do médio. Hoje está 20, está um pouco abaixo do médio. E o quanto ele se afasta diariamente, isso é o desvio padrão que vai resultar na volatilidade. Ou seja, se o preço está de um dia para o outro muito agitado, lembra do conceito de temperatura. Quando a temperatura está alta, as coisas estão muito agitadas, as moléculas se agitam, né? No verão fica todo mundo mais agitado ali. Mesma coisa é o preço. Quando a volatilidade está alta, o preço está mais agitado. Ele sobe 3%, cai 5%, sobe 10%, cai 7%. E fica aquela agitação, ou seja, é mais difícil de prever, de você ter uma estimativa. Quando o preço está, isso é volatilidade alta, conceito, volatilidade alta. Quando o preço está mais calminho ali, volatilidade baixa, por quê? Está subindo 0,5%, caindo 0,5%, subindo 0,5%, caindo 0,5%. Então vamos dar sequência aqui. Calculou o retorno diário, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora o desvio padrão, digita igual 10 VPAD, ponto A, pega essa fórmula aqui, desvio padrão da amostra. De quantos dias? 21 dias. Por quê? Convenção de mercado. Então segura o Shift, setinha para baixo, Enter, até chegar a 21 linhas ali, fecha a fórmula, fechando parênteses, pronto. Dá um duplo clique e ele já vai colocar ali. Então vou colocar aqui 10 VPAD, 21, para a gente saber que é o desvio padrão de 21 dias, 21 pregões, um mês corrido ali. Pode, se você quiser, colocar em formato percentual também, não tem problema. Pronto, agora a gente tem o desvio padrão. Pode ver que não muda tanto, ó, 2,16, 2,16, 2,15, 2,4, 14, 27, por aí vai. Mas vai mudando. Se a gente olhar um pouco mais para trás, 1 e pouco, 1,80. Então, o desvio padrão está mudando. E isso vai impactar na mudança da volatilidade. E agora, finalmente, a gente vai calcular a volatilidade histórica. Igual, desvio padrão multiplica por... Aí a gente vai usar, você tem que anualizar, porque a gente calculou aqui o desvio padrão médio de 21 dias. Agora eu quero saber em um ano, que é a convenção de mercado. Eu preciso anualizar esse desvio padrão, ou seja, em um ano, qual a expectativa de retorno dessa ação, com qual risco? Risco é igual volatilidade. Então, vou multiplicar por raiz de 252, porque 252 dias úteis no ano. Então, pega ali, multiplica igual G2. G2 é o que? Essa célula aqui do desvio padrão, multiplica pela raiz, vai calcular a raiz quadrada dessa função do Excel de 252. Vou estar anualizando. Pronto. Duplo clique aqui no cantinho e aqui em cima você escreve vol para ficar chique, né? Ou escreve volatilidade. Você que sabe, fica aí a critério do freguês. Vamos selecionar tudo, já vamos colocar em formato de percentual e pronto. Olha aí, temos a nossa volatilidade anualizada. Olha só que coisa chique. 34% é a volatilidade
da ação no dia de hoje, 34,2, 34,3, 34,1 e assim sucessivamente. O que a gente já tira de lição aqui de cara? Que a volatilidade não é constante, não poderia ser. O preço se agita, oscila, às vezes mais agitado, mais volatilidade, às vezes menos agitado, menos volatilidade. Para a gente encerrar aqui esse vídeo com chave de ouro, o que eu vou fazer? Seleciona tudo isso aqui. Vamos tirar esses últimos aqui, que não tinham 21 dias, não deu para calcular. E a gente vai inserir um gráfico de linhas. Vai ficar um gráfico bonitão aqui, ó. Já vou dar um Ctrl X nele aqui, para jogar ele lá para cima. Ctrl V aqui, a gente joga ele aqui. Já vamos ampliar ele um pouquinho, para ficar mais bonito aqui. Joga para cá. Deixa eu diminuir um pouquinho. E aí o que está acontecendo? Esse eixo aqui está uns números estranhos, ou seja, como eu só peguei uma coluna, um campo de informação, o Excel jogou qualquer valor ali embaixo como um índice para dizer, informação 1, informação 2, informação 6.534. Tem 6.534 linhas aqui, 6.534 dias, ou de 94 para cá, vê em quantos anos dá mais de 30 anos. Como a gente vai fazer? Seleciona o gráfico, vem aqui no filtro, selecionar dados, vem em editar, a gente vai atribuir as datas. É só você pegar aqui, pronto, dá o ok, ok. Se a gente for lá em cima, olha que lindo, dia 2/8/1994, a volatilidade estava em torno de 42%. Hoje, dia 1/6/2021, a volatilidade está em 32,4%. Lindo, aí o seu gráfico de volatilidade, a gente vê aqui que tem picos, momentos de 100%, de 200%, mas que em média ela ficou oscilando aqui em torno de uns 30% e 50%, e a gente guarda essa informação para um outro capítulo aqui, um outro programa, onde a gente vai aprender a analisar a volatilidade e outros métodos de cálculo também. Se gostou, dá o like, compartilha o vídeo, é uma ótima forma de você agradecer, é compartilhar o vídeo e deixa aí seu feedback, sugestões de temas aí, hard work aí, mais heavy metal pesados aqui para eu trazer aqui para esse programa. Se você quer ver conta, cálculo e tudo mais, se você se assustou um pouquinho, assiste os outros programas aqui do canal, tem muito programa para iniciante, você vai gostar, tenho certeza que tem um conteúdo aqui feito para você. Grande abraço e te vejo no próximo capítulo.